O que está acontecendo é aquela frase clássica, tá? Quem ri por último, ri melhor. No início, o Moraes, o STF, a mídia, a Globo, a Daniela Lima, todo mundo usou o Eduardo Bolsonaro de chacota. Falou, é exilado, kkkk. Ele tem contato com Trump, até parece kkkk. Até parece que os Estados Unidos liga pro Brasil, kkkk. Todo mundo riu. Mas agora, amigos, chegou a vez do Eduardo Bolsonaro rir. E parece que quem ri por último ri melhor. É o boato que gira por aí, a gente vai descobrir até, você vai ter mais informações sobre isso nesse vídeo. E basicamente, o Moraes quer vingança. Por quê? Porque basicamente ele está na corda bamba. O que quer dizer ele está na corda bamba? Ele é um homem que está numa posição superior, vamos dizer que ele está no topo do mundo brasileiro. Ele bate o martelinho e as coisas acontecem. Ele já bateu muito esse martelinho está até um pouco folgado, tá um pouco machucado, porque ele usou demais. E aí, vem os Estados Unidos, através do Marco Rubio, fala que vai ter sanção. E ainda fala que vai ter uma sanção que vai ser também reação. Como assim? Ele vai fazer uma sanção, se tiver uma reação, ele vai reagir de novo e vai caindo peça por peça. Logo, tudo indica que poderá afetar outros membros do STF e possivelmente escritórios de familiares de membros do STF. Ou seja, imagina o outro ministro, Zezinho, tá? Não vou citar nome. Zezinho tem a esposa que começou arduamente trabalhando e por acaso, no momento que ele toma posse como ministro, o faturamento daquele escritóriozinho que faturava 100 mil, 50 mil por mês vai para 10, 20, 30 milhões, 40 milhões diretamente. Não estou falando de offshore, não estou falando de contas ocultas pelo mundo para tentar anular conflito de ideias. Não tô falando nada disso, isso é um limpo, tá? 10, 20 milhões, assim, um negócio muito lucrativo. E aí, por acaso, um amigo, um colega dele, que está trabalhando de forma mais árdua, usando muito martelinho, começa a criar intriga e aí ele perde essa fonte de renda. A fontezinha de renda para dar aquele pump na vida, né? Porque ele tem um saláriozinho que não é tão bom, que é de 50 a 100 mil reais, e aí tem esse escritóriozinho. Só que o Moraes sabe que se isso acontecer, a amizade acaba. Como assim? O Zé não vai querer apoiar o Moraes. Fala, galera, vamos tirar o Moraes, vamos pegar alguém mais sensato, vamos ficar de boa, vamos só seguir a democracia, não vamos pegar essas pautas cabeludas, vamos ficar lidando só com as pautas das empresas, de renúncia fiscal, isso é muito mais fácil, precatório, isso é muito mais tranquilo e a gente ganha bem melhor. Essas pautas políticas só incomodam. Por que a gente vai ficar com esse membro? Então, o Moraes pode cair. E agora, antes de cair, ele quer vingança e ele vai atrás da família Bolsonaro. Já tem solicitação de prisão e tudo. Frodo, mas ele vai conseguir pegar o Eduardo Bolsonaro? Provavelmente não. Mas tem outros familiares do Bolsonaro no Brasil. E é isso que eu vou falar nesse vídeo, espero que você entenda bastante. Dito isso, também vou citar sobre a margem equatorial, que simplesmente é uma vergonha, e também sobre a dolarização que as pessoas não conseguem entender e por que o pobre se prejudica muito mais. Dito isso, eu te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo. E também, se você tiver algum feedback para que eu possa melhorar o meu vídeo, utilize os comentários. Me recomendaram falar um pouco mais lento, então estou me esforçando aqui para falar o mais devagar possível, porque eu tenho o hábito de falar rápido, tá bom? Então se você também tem esse feedback e gostaria que eu falasse mais devagar, ou se essa velocidade tá boa, comenta aí que é muito importante para mim sempre melhorando, tá bom? Então dito isso, eu gostaria de mostrar para vocês essa explicação sobre a margem equatorial. Porque hoje a gente não está explorando uma mina de ouro para o Brasil, uma mina que pode alterar o crescimento do PIB, algo realmente relevante, tá? Que vai gerar muito emprego, e emprego onde as pessoas são muito pobres e são exatamente escravos da Bolsa Família, escravos de voto futuro, que a pobreza reina. Ou seja, essas pessoas não estão tendo prosperidade por alguns motivos ideológicos, que é muito fácil você ser esquerdista de iPhone, mas é difícil você ir lá e viver com Bolsa Família na miséria. Tinha que mandar essa galera que não apoia a margem equatorial para lá, porque simplesmente o nosso petróleo está sendo sugado de canudinho pelos franceses, ingleses e muitas empresas europeias, que você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Presta atenção. Você sabe quem está explorando petróleo na Guiana? Duas empresas norte-americanas, a Chevron e a Exxon. Calma. Sabe quanto a Guiana cresceu no ano passado? Em um ano, 38%. E quanto a gente gastou? Isso é o país inteiro, a Guiana toda cresceu isso, é um país crescendo 38%, é absurdo, é bizarro, mudou o patamar lá, é outro nível de população, as pessoas realmente estão ricas lá. No Rio Grande do Sul. Veja, a Guiana cresceu 38%, foi o país que mais cresceu no planeta. Duas empresas norte-americanas. E esse é parte do petróleo brasileiro, porque pode ter uma bacia compartilhada, essa é uma especulação. E essa bacia compartilhada está sendo sugada pela Guiana, em vez da gente estar usufruindo da nossa própria riqueza, o que é uma vergonha completa. Lá. Sabe qual é a empresa que está no Suriname explorando a margem equatorial?
Ó. É a Total, a francesa Total. Olha a França aí, olha, a França, proteger a Amazônia, proteger não sei o quê. Sim, proteja a sua Amazônia, Floriano, proteja a sua Amazônia, Brasil, porque eu vou ficar tomando aqui de canudinho seu petróleo. Então vejam, não venham fazer discurso de sustentabilidade europeus e norte-americanos no Brasil, querer que o Brasil deixe de explorar as suas riquezas quando eles estão explorando. São empresas norte-americanas que estão na Guiana explorando petróleo. Na margem equatorial, é uma empresa francesa que está lá no Suriname. Já vai começar, está fazendo pesquisa no Suriname. Então, veja, a margem equatorial, Henrique, ela muda todo o arco norte do Brasil. E a galera mais pobre é onde mais precisa. Ela muda o Pará, ela muda o Amapá, ela muda o Maranhão, ela muda o Piauí, o Ceará e o Rio Grande do Norte. A gente tem, veja, 38% de crescimento na Guiana. Se a gente tiver metade disso de crescimento, o arco norte do Brasil, a gente vai gerar milhares de empregos. Não, o cara se perdeu. Não tem como a gente ter esse crescimento, porque o Brasil tem um tamanho continental. Se ele se referisse a um crescimento de 38% no Pará, perfeito. Ali no Amapá, perfeito. Mas no Brasil inteiro, esquece. Não vai ter 15%, não vai ter 10%. Vai ser uma coisa entre 5% e 6%, que já é muito relevante para o país, tá? É extremamente relevante. Só que não é desse tamanho que ele citou aí. Dito isso, tem umas coisas que acontecem no Brasil que eu acho bizarro. E eu quero muito que isso aconteça, tá? Que é isso aqui, ó. Urgente, Joesley Batista, um dos donos do JBS, sim, aquele cara que participou da Lava Jato, que fez várias e várias delações, que falou que o Lula tinha conta de 80 ou 70 milhões de dólares, que a Dilma tinha 70 ou 80 milhões de dólares em conta offshore fora do Brasil. Esse cara se vê como possível candidato presidencial em 2026, rumo ao Planalto. Eu quero muito que esse cara se candidate. Por quê, Floriano? Porque imagina como que vai ser a campanha dele. Ele vai utilizar algum argumento, alguma coisa relacionada à Lava Jato, que ele vai ter que explicar isso para a população, que isso vai, com certeza, vai ser uma grande porrada em cima dele. E eu queria muito saber os argumentos dele, eu queria saber o lado dele. Qual que vai ser a justificativa? Ele pode vir como empresário, eu fui obrigado a fazer isso porque esse é o jogo do Brasil. E eu acho que é um bom argumento, tá? Isso é a realidade. Muitos empresários são obrigados a fazer negócio, como o vídeo que eu postei hoje de manhã, que basicamente eu mostrei que o cara do iFood, sem ter uma maldade por trás de uma matéria que está sendo discutida no STF, ele faz showzinho, ele tem que trazer o STF para cantar na sala dele, porque esse é o jogo político do Brasil, infelizmente. Dito isso, essa vinda do Joesley seria muito interessante, Ah, Floriano, você acha que ele tem chance de ganhar? Eu acho que não. Ele pode gastar rio de dinheiro, mas eu acho que não. E talvez ele possa estar fazendo essa jogada para não ser preso, porque o próximo candidato vai caçar ele e caçar toda a trupe. Ele ganhou muito dinheiro nesse governo Lula. Ele cresceu, ele comprou coisa, ele pegou financiamento, foi bizarro. Esse cara hoje deve ser o mais rico do Brasil de longe. Ah, por que não tá aparecendo em lugar nenhum? Porque basicamente o cara sabe ocultar a fortuna, né? Isso é minha humilde opinião, tô falando que é verdade. Meu ponto de vista, possivelmente isso pode ser verdade. Dito isso, agora eu vou te mostrar um negócio que talvez você nunca tenha visto. Você já viu um cão chupando manga? Você vai ver aqui, porque esse canal é sensacional, pô. Você nunca viu isso aqui, você vai ver aqui, ó. Esse aqui é o cão chupando manga, olha só. Este é o famoso cão chupando manga. E a internet é demais, né? A internet é demais. A internet é demais, né? O que você achou? Você já tinha visto o cão chupando manga? Agora você viu, né? Beleza, dito isso, já coloquei essa distração, vamos para um papo sério. O pobre é o cara que mais se lasca com a alta do dólar. E tem muita gente que não entende essa afirmativa. Mas o pobre não vai para a Europa, o pobre não vai para os Estados Unidos, o pobre não viaja de avião. Por que ele é o cara que mais se lasca? Vou te explicar aqui agora, ó. Presta atenção. Quem é pobre é o cara mais dolarizado do ponto de vista de custo. O dólar mata a pessoa. Ele vai explicar de forma clara. Presta bastante atenção. Pessoa de baixa renda totalmente desproporcionalmente em relação à pessoa de alta renda. Muito mais. Os meus custos, por exemplo, são muito menos dolarizados do que uma pessoa que tem um salário mínimo. Ele vai explicar. Olha só, o custo da pessoa de baixa renda é comida, e comida é 100% dólar. Comida, arroz, soja, feijão, carne, é tudo dólar. Se por acaso a moeda do Brasil se desvaloriza, o criador, o cara que produz esses alimentos, vai vender para fora. Por quê? Porque o custo dele também é dolarizado. Então não é uma opção, não quero vender para fora. Beleza, você não vai conseguir cultivar aqui dentro. Por quê? Porque o fertilizante é dolarizado, os insumos para você ter a produção são dolarizados. Logo, você vai ter que vender para o que paga mais em dólar. O resumo é esse. A comida é dólar. A não ser algumas hortaliças que você não consegue. Arroz é dólar, feijão é dólar,
Açúcar é dólar, soja é dólar, milho é dólar, carne é dólar. Tá? Segunda coisa que essa pessoa gasta dinheiro, ela tem que ir e voltar do trabalho. Ela tem que comer e tem que voltar do trabalho. Gasolina é dólar, diesel é dólar. Tá? E todo o resto, carro é dólar. Tá? Tudo é dólar que entra no transporte. E é por isso que a população não pode ter educação, porque quando a população descobre isso aqui, ele percebe o número de cagada que o Lula tá fazendo, principalmente no final do ano passado, que fez o dólar bater 6,30. Se a população tivesse conhecimento, quando ele olhou os 6,30 na tela, a reputação do Lula já iria cair, mas demorou muito para cair. Por quê? Só caiu quando chegou na gôndola, quando chegou no mercado, porque o brasileiro teve a educação roubada, ele não consegue fazer essa associação básica. Por isso que esse vídeo é importante, por isso que eu falo, compartilhem esse tipo de vídeo como o meu para informar a população. Porque com a população com essa consciência, quando o dólar bate 6,30, a pesquisa seguinte já deteriora completamente a reputação. O Lula já entende que a população aprendeu a antecipar e ele já vai começar a mudar a rota antes da inflação bater na ponta, porque quando a inflação bate no mercado, é muito difícil reverter. E vocês estão vendo o exemplo, o Lula não está conseguindo reverter. E por isso que a reputação dele está indo pro buraco. O esporte é totalmente dólar, tá? No seu salário de motorista de ônibus. E comida é 100% dólar. Se você deixa o dólar andar, como andou 24% no ano passado, quem sofre mais proporcionalmente é o pobre. Quem é pobre é o cara mais dolarizado do ponto de vista... Entendeu? Entendeu por que que o pobre come dólar? E por que que o custo dele não é dólar, tá? Vou dar um exemplo de uma pessoa de classe média alta, que é o caso dele. Porque ele vai ter uma empregada, que vai significar um percentual interessante do custo dele. Ele vai ter um motorista, que vai significar também um percentual interessante. Ele vai ter um apartamento, que também é real. Tudo isso é precificado em real, não é dólar. O que vai ser dólar é comida. Só que do percentual de uma pessoa de classe média alta é pouco. Ou seja, os gastos de uma pessoa de classe média alta é pouco dolarizado. Mas já de um percentual das pessoas de classe baixa é muito, porque a comida representa muito, o gasto com combustível representa muito. Já uma pessoa de classe média alta, ela vai consumir muito serviço, e serviço não é dolarizado, serviço é uma coisa local, logo vai ser em preço de real, beleza? Eu trouxe isso aqui porque eu acho que é muito importante vocês terem essa consciência. E agora a gente vai sair do Brasil e depois a gente volta. Eu quero mostrar uma coisa muito estranha que está acontecendo na guerra da Rússia com a Ucrânia. Como assim muito estranho? Olha essas notícias, tá bom? 9 aviões do governo russo visto indo para o leste, com várias já pousando em Samara e Kazan. Moscou está sendo basicamente evacuado. Os aviões do governo russo estão desligando seus transponders ou voando com códigos inválidos. Beleza? Isso aqui foi ontem, tá? E aí, hoje, esse processo se repetiu, olha só. Mais aviões saindo de Moscou e indo para o leste, beleza? E agora a grande pergunta é, o que está acontecendo? E tem mais um fator. Ontem também foi o maior ataque da Rússia contra a Ucrânia. Olha isso aqui. Foram 600 mísseis enviados e, teoricamente, 300 alcançaram seus alvos. E todo mundo foram para os metrôs dentro da Ucrânia e, basicamente, a Ucrânia foi destruída, dilacerada. A Ucrânia não, mas Kiev, que também é o local mais seguro da Ucrânia, porque tem lá aqueles protetores que os Estados Unidos mandou, sabe? Os antimísseis estão todos concentrados, a maior parte estão concentrados em Kiev, que é a capital. Logo, isso aqui foi realmente bizarro. E isso aconteceu um dia antes de uma suposta troca de reféns, uma suposta troca de prisioneiros. Ou seja, qual que é o sinal que o Putin está dando? Paz? Me parece que não. E por que ele está evacuando Moscou? Porque se você atacou a capital, qual que é a resposta? É ataque na capital. Ou seja, a gente vai ver uma escalada. E talvez o Putin esteja cavando o pênalti. Que pênalti? Para poder usar a bomba nuclear. Agora a pergunta que fica é, se ele utilizar a bomba nuclear no governo Trump, qual que será a resposta do Trump? Segundo, qual que será a resposta da Europa? Não sei. Mas a gente pode imaginar que vai ter uma escalada nessa guerra. Infelizmente, isso é lamentável. E infelizmente a Janja não falou pro Putin para ele parar com essa guerra, porque ela falou, eu ia falar, mas eu repensei e achei que melhor não, porque não é o momento ainda. Quando for o momento, Janja, faça seu papel, vá lá e fale pessoalmente, puxa a orelha do Putin, faz isso pelo Brasil, tá? Ah, Floriano, se acontecer alguma coisa comigo, você vai morrer com uma mártir. A gente te apoia, vai que a gente te apoia. Você tem que salvar os ucranianos, é você e o Lula, vai com ele também para ele te proteger qualquer coisa se o Putin quiser fazer alguma coisa com você.
Confia no homem, o homem é presidente, vá com ele. Dito isso, agora vamos entender um pouco a situação do STF, tá bom? A gente vai entender a situação do STF, em seguida eu vou seguir para o Eduardo Bolsonaro vezes o Moraes. Quem que vai ficar de pé por último? Dito isso, presta atenção nesse vídeo que eu achei muito pertinente. As pessoas têm uma angústia, né? A angústia de, bom, não tenho mais o guardião da verdade, ou a angústia de, bom, qual é a verdade? Mas uma democracia, ela não se faz encontrando a verdade, ela se faz buscando a verdade. Quando você encontra a verdade, você deveria parar e pensar, será que eu tô... Essa frase eu achei muito boa. Uma democracia não se faz encontrando a verdade, mas sim buscando a verdade. O que significa isso? Que basicamente você sempre vai cogitar que aquilo é verdadeiro ou não. Você nunca vai cravar que algo é verdadeiro ou não. Você vai buscando e vai, obviamente, quando você tiver que decidir, você vai decidir, mas a essência de tudo vai ser a busca e não a definição. A definição se torna ditadura. Certo? E não, agora sim temos uma democracia. A gente faz um caminho que é ao contrário em relação ao que é, pelo menos esse conceito mais clássico de democracia. Eu creio que o STF, ele tem essa visão civilizatória. Foi dito isso, inclusive, nós precisamos recivilizar a população. E incrível que é recivilizar, como se então eles soubessem o que é a civilidade, que nós perdemos a civilidade e que eles podem nos devolver. Todos esses conceitos estão concentrados no STF. Mas é uma ideia poderosa. É uma ideia poderosa e perigosa. É poderosa até no sentido do poder. É aquele conceito, eu sou o protetor da democracia, substitui a democracia por verdade, e aí você consegue associar essa frase, essa afirmação em vários e vários momentos da história e sendo falado principalmente por sanguinários. Poder. Quer dizer, alguém acreditar que é capaz de fazer isso com uma população inteira, parece que a gente tem que começar a desconfiar se esse poder está cumprindo o seu papel. A gente tem visto notícias, jornais, no sentido de que o STF estaria buscando... Olha isso aqui é bizarro, isso aqui não existe uma democracia, isso aqui é a prova que a democracia do Brasil está bem distante do tempo atual. Influenciar o Senado do ano que vem, convencendo governadores a se candidatarem para que o Bolsonaro não tenha essa influência. Esses dias saiu uma notícia sobre a possibilidade de que, se for concedido no ano que vem a um presidente futuro que seja bolsonarista, se ele conceder um perdão a Bolsonaro, o STF vai vedar. A gente entra num lugar que é muito perigoso. Essa é uma visão civilizatória. A gente não precisa dessa visão civilizatória. E se a gente tiver isso interromper esses canais institucionais, eu falei aqui que a gente tem 6,5 para 10 de totalitarismos, o que falta para a gente chegar em 10 não é a visão das autoridades ou a visão das pessoas com medo, é uma única coisa, que é os caminhos institucionais ainda estão abertos. Nós temos um Senado que pode atuar, nós temos um parlamento que pode atuar, nós temos uma imprensa que pode falar, e isso é poderoso. Isso é poderoso. Ou seja, vocês entenderam bem? Vou até exemplificar aqui. Basicamente, a gente não está em uma ditadura por definição, e como eu sempre falo, a gente está se distanciando da democracia, não que a gente está realmente no lugar da ditadura. Porque basicamente o Senado ainda pode, ele consegue se mobilizar e consegue fazer o impeachment do STF. Essa é a grande verdade. E a grande verdade que ninguém fala, que é chegar na literalidade. A literalidade de uma ditadura, ele tem que ter o apoio total das Forças Armadas. Eu não enxergo isso no STF. Ele está fazendo uma ditadura porque ele pegou um monte de rabo preso de político, porque os políticos são corruptos. Essa é a grande ditadura do Brasil. É um senhor da justiça com um monte de rabo de corrupto, falando, amigo, você não pode me tirar daqui, porque antes do processo de impeachment acontecer e de você me tirar daqui, eu puxo esses rabos todos de vocês e vocês vão presos. Ah, Fernando, ele vai perseguir pessoas inocentes. Não, ele provavelmente vai perseguir quem é realmente culpado. E isso que é o triste, sabe? Porque o certo seria prender os corruptos e também fazer o impeachment do STF. Mas a gente só tem que escolher um, infelizmente, ou ficar parado como a gente está nesse exato momento. Mas isso pode mudar em 26. Por quê? Porque basicamente, se a gente troca a composição ali do Senado, tem tudo pra gente vir com menos pessoas com o rabo preso, porque muitas pessoas vão se eleger por rede social, como essa aqui, por exemplo, que comunica com vocês, e essas pessoas não precisam pagar o grande tributo para chegar na política. Qual que é esse tributo? Apoio de empresário que quer ter o retorno do seu investimento na política. Logo, esse cara fica preso para sempre, tendo que entrar em rodas de corrupção. Dito isso, agora vamos para o ponto crucial desse vídeo. O Moraes está tristinho com o Eduardo Bolsonaro e achou molecagem o que o Eduardo Bolsonaro fez. Eduardo Bolsonaro entra na mira do STF após a ameaça dos Estados Unidos contra o Moraes. Molecagem. Coitado, né?
coitado. Mas vamos lá ler a matéria na íntegra, que eu sempre gosto de ler na íntegra, porque aí você também pode tirar a sua conclusão e comentar aqui. Então vamos lá. A Bela Megali, Eduardo Bolsonaro entra na mira do STF após ameaça dos Estados Unidos contra Moraes. Moraes disse que é molecagem. A ação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro junto ao governo Trump, ela tinha que ter falado que isso foi visto como chacota e agora está se levando a sério. Por que agora está levando a sério? Só porque o secretário de Estado veio falar que foi assassinato? Bobeira, pô. Isso aí é capim para bolsonarista. Eles estão brincando, né? Agora tá levando a sério. O que tu acha? Tá certo levar a sério? Eu acho que não. Leva a zoeira. Deixa a sanção vir, aí depois se leva a sério, pô. E parlamentares americanos contra Alexandre de Moraes colocou o parlamentar novamente na rota de colisão com a corte. Nos bastidores, os magistrados elevaram o tom sobre o filho de Jair Bolsonaro, descrevendo a saga do deputado contra Moraes como molecagem, traição ao Brasil, ao defender que um país estrangeiro interfira na nação. Ou seja, é estranho, né? Ele não está querendo que interfira, ele está querendo que a gente volte e se reaproxime da democracia. É isso que ele está querendo, pelo menos é o que eu entendo, tá? Os ministros destacam que no Brasil a normalidade institucional está posta e apontam os Estados Unidos como local onde há risco. Ou seja, para eles, a democracia americana está mais em risco do que a brasileira. Mas lá não existe perseguição política, lá as pessoas podem falar o que querem, tanto criticam bastante o Trump, por sinal. Entre os fatos citados está o caso da juíza condenada, Amy Cauê, que chegou a ser presa no mês passado pelo FBI, acusado de obstruir agente de imigração e de ajudar um cidadão mexicano a escapar da deportação. O episódio mostrou uma escalada na disputa do governo Trump e sua investida contra os imigrantes judiciários. O que aconteceu foi o seguinte: chegou o FBI para prender um cara e aí basicamente falou com a juíza falou, não é comigo, tem que ir falar com não sei quem, e aí o FBI falou, beleza, então fica com ele aqui, que tá sob custódia lá, que a gente vai lá falar com o juiz responsável lá da área e tal, e depois a gente vem prender. Quando voltou pra prender, ela tinha liberado o cara e o cara saiu, depois eles conseguiram prender o cara na rua, mas ela liberou. Ou seja, pela interpretação do FBI, ela tentou ajudar aquele indivíduo não ser preso, mesmo tendo uma ordem judicial pra prender aquele indivíduo. Ou seja, ela tentou obstruir a justiça. Logo, ela foi presa por isso. Eu acho que tá certíssimo. Depois ela foi solta e agora ela pode se defender em liberdade. Eu acho isso justo. Talvez ela seja realmente inocente e ela pode se defender, até ganhar alguma coisa do governo por ter feito ela passar por isso. E tá totalmente correto. Mas isso é uma democracia, pela minha humilde interpretação. Questionado se Eduardo Bolsonaro sofrerá punições por parte do STF devido às ações que protagonizou nos Estados Unidos contra Moraes, os magistrados afirmaram que hoje não há medidas no cenário, mas que isso pode mudar. Ou seja, eles querem fazer uma medida retaliatória ao Eduardo Bolsonaro. Mas, amigo, ele pensou antes que vocês, ele tá nos Estados Unidos, você não consegue fazer nada. Ou você quer ativar o apoio mútuo que existe da polícia do Brasil e a polícia americana. Mas e qual que vai ser a acusação do Eduardo Bolsonaro? Ah, ele está fazendo intriga internacional. Ah, eu acho que os Estados Unidos vai qualificar como exatamente perseguição política. E provavelmente vai aumentar as sanções contra vocês. Não recomendo. Após o chefe de Estado americano Marco Rubio admitir que a gestão Trump pode aplicar sanções contra Alexandre de Moraes, o líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República. Lindenberg solicitou que o órgão analise a necessidade de prisão preventiva do parlamentar. O parlamentar é o Eduardo Bolsonaro. Lindenberg, você vai aos Estados Unidos prender ele? Só por curiosidade, só para me entender aqui, que eu estou um pouco curioso. No início do ano, o líder do PT apresentou uma notícia-crime que pedia a apreensão do passaporte de Eduardo. A demanda foi rejeitada por Alexandre de Moraes, mas mesmo assim Eduardo se mudou para os Estados Unidos alegando perseguição. E fez certíssimo. Se ele tivesse aqui, ele já teria busca e apreensão em casa, já estaria prendendo gente. Mas agora vem a segunda parte, tá? Qual que é a segunda parte? Parece que o Xandex está com sangue nos olhos e nos bastidores ele está querendo puxar o rabo de quem ele tiver na mão. Ou seja, ele vai atrás da família Bolsonaro. Como assim, Floriano? Ele vai atrás do legado Bolsonaro para tentar fazer algum efeito dissuasório para o Eduardo Bolsonaro não continuar apertando o Trump para gerar essas sanções, para ele dar algum passo para trás. Se vai dar certo, não sei. Se ele realmente vai fazer isso, não sei. Mas é o boato dos bastidores que está rolando. Eu vou continuar atento e vou trazer mais informações para vocês aqui. Ou seja, se inscreva no canal,
curta o vídeo e ative o sininho. Um abraço e até o próximo vídeo.